Viva, está com a Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos. Eu sou a Anabela Góis, comigo para conduzir esta entrevista está a Helena Pereira. Dr. Carlos Cortes, bem-vindo, obrigada por estar aqui connosco. Na próxima semana vai reunir-se com a associação que representa os médicos tarefeiros. Já pensou o que é que lhes vai dizer? A primeira coisa que eu vou fazer é ouvir aquilo que têm para dizer numa questão, num problema que é muito complexo, que vai muito além daquilo que tem sido dito, enfim, na comunicação social nestas últimas 2-3 semanas. Não é só uma questão remuneratória. É uma questão de uma enorme complexidade que começou sensivelmente há 15 anos atrás e é importante referir a origem de tudo isto. Sempre existiu a prestação de serviço, nomeadamente, enfim, para situações mais pontuais, situações transitórias. Mas na altura da Troika, o modelo da prestação de serviço foi potenciado. Foram, na altura, criadas uma série de empresas, havia uma bolsa também nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e muitos médicos, na altura, foram, de alguma forma, pressionados, incentivados a deixarem o seu contrato de trabalho com o seu hospital e passarem a ser prestadores de serviço. O motivo é muito simples. Estávamos sobre a intervenção da Troika e era preciso dar a ideia que tínhamos menos funcionários públicos. Mas a verdade é que essa figura se manteve, acabou por crescer ao longo dos anos. Nenhum Ministério da Saúde quis resolver o problema, bem pelo contrário, e nós temos neste momento um conjunto de LS de todo o país um pouco a regatear os prestadores de serviço e, de facto, houve uma desregulação do mercado. Mas o que é aqui mais importante é perceber que os prestadores de serviço, que têm um papel absolutamente essencial na resposta do Serviço Nacional de Saúde, é preciso nós não esquecermos que eles estiveram sempre presentes para manter as urgências abertas, enfim, para fazer um conjunto de outras atividades. São médicos, alguns não têm especialidade, outros têm especialidade e, portanto, tem aqui um impacto muito grande sobre o Serviço Nacional de Saúde. Mas já conhece o diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros? Infelizmente não conheço o diploma. Conheço algumas linhas do diploma, que não sei bem se representam aquilo que está vertido no diploma, nós não o conhecemos. A Ordem dos Médicos entende que o Serviço Nacional de Saúde só deve ter uma figura contratual com os médicos e não ter múltiplas figuras. E, portanto, a integração dos médicos prestadores de serviço dentro do Serviço Nacional de Saúde parece-me que é uma medida que vai no bom sentido, mas tem que haver um período de transição. Não pode ser feito à bruta, não pode ser feito à conta da diabolização do prestador de serviço. Temos que analisar um problema em que temos um conjunto de médicos que não estão inseridos nas equipas, que não estão na carreira médica, que têm um conjunto de aspectos que são diferentes dos aspectos dos médicos em contratos individuais de trabalho, que é preciso normalizar. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Acha que a Ministra da Saúde não geriu bem esta questão? Eu acho que geriu pessimamente esta questão desde o início, em que lançou em primeiro lugar uma espécie de dedo acusatório sobre os médicos em prestação de serviço, em vez de falar com eles, de perceber as suas expectativas, as opções, de fazer todo o enquadramento, não reduzir somente a uma questão de preço-hora, porque a questão dos prestadores de serviço vai muito além disto, e resolver uma situação que é verdade. Não é a situação ideal, não permite formar equipas, não permite responder a uma hierarquia que está muito bem desenhada dentro dos hospitais e dos centros de saúde. Portanto, e ainda vai a tempo, Ana Paula Martins, de resolver o problema? Nós vamos sempre a tempo quando há um problema, desde que haja boa vontade, desde que haja vontade de ouvir e, sobretudo, vontade de resolver. Mas dizia há pouco que não é com a diabolização que se resolve isto. Acha que a Ministra diabolizou os médicos tarefeiros, portanto? Ouça, aquilo que eu tenho visto nestas últimas semanas é uma espécie de dedo acusatório sobre médicos que ajudaram ao longo dos anos à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em várias áreas, nomeadamente no serviço de urgência. Portanto, eu acho que nós não temos que tratar deste assunto com enorme sensibilidade e respeitando pessoas que deram de si ao SNS. E acha que esta Ministra ainda é capaz de fazer
essas reformas com sensibilidade, porque não é só neste caso que, pelos vistos, a Ministra agiu de uma forma, como diz, à bruta. Portanto, acha que a Ministra ainda tem condições? Não sei se a Ministra tem ou não tem. O que eu acho é que a Ministra tem que ter condições para resolver este dossiê, com muitos Esta Ministra outros, já está há 1 ano e meio no cargo. com muitos outros dossiês, sim, mas esta questão dos médicos prestadores de serviço era uma questão já muito antiga, mas que surgiu, digamos, aqui na retórica do Ministério da Saúde de forma muito recente. Mas ainda por cima, como lembra, chegámos a este ponto muito por culpa de um governo PSD, que foi o governo na altura de Pedro Passos Coelho, que estava, como estava a referir, os anos da Troika, não é? E, portanto, este governo, desta cor política, tem mais responsabilidades do que outros. Os prestadores de serviço sempre existiram. O modelo foi amplificado durante a altura da Troika, mas não foi resolvido. Com a mudança do governo, manteve-se e continuou a ser potenciado ao longo dos anos. A Ordem dos Médicos fez recentemente um inquérito a todos os médicos sobre vários temas. Precisamente um dos temas, foi muito antes, enfim, destas notícias sobre a prestação de serviço, e um dos temas era a prestação de serviço. E devo dizer que os números que estamos neste momento a apurar, o inquérito encerrou agora há relativamente pouco tempo, dá-nos aqui uma dimensão muito grande do trabalho que é feito em prestação de serviço. E isso preocupa-me. E preocupa-me porquê? Porque se este dossiê não for um dossiê resolvido, e ele tem que ser resolvido com pinças, com muita sensibilidade, com muita compreensão, com muito conhecimento daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, nós podemos ter aqui uma situação muito difícil para o SNS nas próximas semanas. O SNS está refém dos médicos tarefeiros, pode-se dizer isso assim? Não, o SNS não está refém dos médicos tarefeiros. O SNS precisa de médicos em contrato individual de trabalho, tem agora médicos que estão em prestação de serviço e necessita desses médicos. O SNS não tem que estar refém de ninguém. Tem que, assim, valorizar as pessoas que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. E a ameaça de paralisação dos médicos tarefeiros também não é uma chantagem? Está-se a referir à paralisação dos serviços de urgência. Não é uma chantagem, não vejo isso como uma chantagem. Sempre que há um grupo profissional, e não vamos aqui reduzir simplesmente aos médicos ou aos médicos prestadores de serviço, eu confesso-lhe que eu prefiro a expressão de prestação de serviço. Tarefeiro é verdadeiramente uma expressão que é muito redutora, parece que são médicos que fazem pequenas tarefas. Não, eles trabalham e fazem um trabalho diferenciado, um trabalho que é complexo. Mas dizia... Perguntava se era chantagem. Não é chantagem, houve aqui reivindicações, houve aqui, enfim, um modelo de intervenção que passou pela paralisação das urgências. Eu tive na altura, muito rapidamente, disse que entendia que essa poderia não ser a melhor solução. Como sabe, a Ordem dos Médicos não intervém nestas matérias laborais, mas há aqui um conjunto de aspectos que eu acho que são importantes e, em boa hora, os prestadores de serviço, ou enfim, quem os representa neste momento, julgo que foi agora criada uma associação, tanto quanto é público, recuou nessa intenção desta paralisação. E acho isso muito bem, porque tem que haver diálogo. E na altura tive a oportunidade também de apelar a esse diálogo. É importante as pessoas se sentarem à mesa, se ouvirem, mas também é importante o diálogo não impede a tomada de decisão. E é importante se tomarem decisões também nesta área. Quando diz que desse estudo que a Ordem está a fazer e que há um grande recurso a médicos tarefeiros, tem ideia já, por exemplo, por hospitais, quais é que dependem mais ou que serviços é que dependem mais? Como lhe disse, o estudo foi fechado na passada semana, portanto ainda estamos a fazer aqui, a avaliar os dados, ainda estamos a trabalhar os dados. Eu não tenho ainda essa informação. Mas falou num volume grande, tem ideia do volume? Sim, não fizemos sequer ainda as percentagens, mas tivemos 3.500 respostas, salvo erro meu, das 3.500, 1.500 são prestadores de serviço, em que alguns deles têm um contrato individual de trabalho com o seu hospital, mas também fazem prestação de serviço. Estes médicos que eu estou a referir são médicos altamente diferenciados, portanto fazem uma prestação de serviço também altamente diferenciada noutros hospitais. E depois desses 1.500 temos um conjunto, salvo erro meu, nesta amostra de 400
médicos que são exclusivamente prestadores de serviço. Por isso é que eu lanço também, enfim, esta preocupação da Ordem dos Médicos. Nós não podemos, de um dia para o outro, tomar decisões e más decisões. Elas têm que ser tomadas, mas de forma refletida, de forma estudada, e é isso que eu peço ao Ministério da Saúde. E estou muito satisfeito da notícia, enfim, que hoje circula, que a Sra. Ministra da Saúde aceitou reunir com a associação que os representa. E é por aí que começa o caminho. A Ministra também anunciou que vai haver uma via verde para que esses médicos, neste momento são prestadores de serviço, possam voltar ao Serviço Nacional de Saúde. Acha que esta Ministra está a tomar as medidas certas para atrair mais médicos? Olha, mas eu não ouvi essas declarações da Sra. Ministra da Saúde, mas isso para mim não tem nenhum significado. Uma via verde. Efetivamente, e a Ordem dos Médicos apresentou ao Ministério da Saúde e à Assembleia da República um pacote de 25 medidas para a atração do Serviço Nacional de Saúde. E foram bem recebidas? Efetivamente, foram recebidas. Porque, efetivamente, entendemos que o problema principal do país, neste momento, na área da saúde, é a falta de recursos humanos, nomeadamente a falta de recursos humanos médicos. Estas medidas não têm propriamente um grande impacto orçamental, porque, enfim, por um lado a remuneração é um aspecto importante, mas não é só. Há muitas outras áreas que são muito importantes para os médicos e que podiam servir de estímulo para os médicos aderirem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se de alguma forma houver ações, enfim, punitivas ou mais apertadas para os prestadores de serviço, tem que haver aqui também medidas de abertura do Serviço Nacional de Saúde para poder receber esses médicos. Porque aquilo que todos temem, obviamente, é que isso possa retirar esses médicos prestadores de serviço do sistema, da sua colaboração com o Serviço Nacional de Saúde, e eles irem para o setor privado ou até com muita facilidade hoje para a imigração. Eu quero recordar que todos os anos saem do país entre 800 a 900 médicos. Provavelmente alguns voltarão passado algum tempo, mas há esse fator da imigração. Portanto, se nós queremos que os médicos em prestação de serviço passem a integrar o Serviço Nacional de Saúde, podemos lhe chamar via verde, podemos chamar seja aquilo que for, mas é preciso ter medidas concretas para explicar quais são esses incentivos, e mais uma vez os incentivos não têm que ser exclusivamente incentivos financeiros, mas que condições se abrem no Serviço Nacional de Saúde para poder acolher esses médicos, mas também todos os outros médicos que se tornam médicos especialistas, por exemplo, e poderem integrar o Serviço Nacional de Saúde. Olha, deixe-me só aqui dar um dado também que exemplifica esta preocupação. Nos últimos 20 anos, desde 2005, a Ordem dos Médicos inscreveu mais 30 mil médicos. Portanto, nós passamos sensivelmente de 37 mil médicos em 2005 para 68 mil médicos hoje. Esses 60 mil médicos são médicos jovens, por isso são médicos ainda em idade ativa. Em paralelo, o Serviço Nacional de Saúde aumentou os seus efetivos de 22 mil médicos para os 32 mil médicos que tem hoje. Dos 30 mil médicos que nós temos, o SNS só conseguiu cativar 10 mil. Há aqui um gap de 20 mil médicos. E é precisamente nesses médicos que o Serviço Nacional de Saúde se tem que concentrar para os conseguir atrair e para conseguir corrigir, é verdade, as grandes deficiências, as grandes carências que existem em determinadas especialidades, em determinadas zonas do país. E acredita que isso vai acontecer no ano em que o Primeiro-Ministro já anunciou, enfim, não admite que vai haver cortes, mas que vai haver racionalização de recursos? Pois eu não sei muito bem o que é que significa a racionalização de recursos. Eu acho muito bem que ela possa existir na saúde, como em muitas outras rúbricas do Orçamento de Estado. Agora, eu acho muito difícil, muito francamente, compatibilizarmos
uma diminuição do orçamento, nomeadamente naquilo que é a sua despesa corrente, e ao mesmo tempo melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. Desculpe, isso é uma equação completamente impossível. E eu ouço há muitos anos, quase todos os anos, que quando se quer fazer cortes na saúde, ou quando não se coloca, digamos, o orçamento que seria o orçamento adequado para a saúde, fala-se sempre nesta expressão mágica da eficiência na gestão, todos os anos. Eu gostaria de comparar Portugal não com o passado, em que nós tínhamos orçamentos nitidamente subfinanciados para aquelas que eram as necessidades, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, mas comparar Portugal com outros países da União Europeia. A verdadeira comparação tem que ser essa. Não nos podemos comparar com o passado, que foi um passado negativo nesta rúbrica do Orçamento do Estado. Portugal gasta sensivelmente na saúde, naquilo que é, digamos, a despesa pública, do serviço público da saúde, 6,5% do seu PIB. É uma medida que eu acho que é uma medida interessante, porque se o PIB aumenta, isto é, se a riqueza do país aumenta, a participação, digamos, na saúde também vai aumentar. Se a riqueza diminui, também vai diminuir. Eu posso lhe dizer que países como a República Checa, como a Lituânia, dão mais da percentagem do seu PIB para a área da saúde. A média da União Europeia, dos 27 países da União Europeia, está em 8,4%, em que temos países que apostam verdadeiramente na área da saúde. A Alemanha, os países nórdicos, França, estão à volta dos 10%, acima e à volta dos 10%. E é essa que tem que ser a nossa meta, pelo menos a média dos países da União Europeia. Portanto, se considerarmos isso, estamos ainda muito aquém. E eu não sou daqueles que defende que para nós, fazermos contenção orçamental, temos que cortar na saúde. Isso é uma visão completamente errada. Mas receia que haja cortes na resposta assistencial? Mas eu vou dizer porque é que é errada. E é errada por dois motivos. Em primeiro lugar, nós estamos a falar de pessoas. Eu devo lhe dizer que os comentários que eu ouvi estas 2 últimas semanas são comentários de uma enorme frieza. Quais comentários? De quem verdadeiramente não está nos hospitais e não vê o sofrimento dos doentes. E não vê as necessidades que os doentes têm. Porque verdadeiramente é para isso que nós aqui estamos. Os comentários do Primeiro-Ministro? É para isso. Não, de vários até comentadores, que há muitos comentadores da área da saúde, há comentadores da área da economia, há comentadores que não são de nenhuma destas áreas, mas que, no entanto, com muita facilidade, acham que se pode cortar em todo lado na saúde, que não pode ser, como atirar água para a areia. Mas o que eu lhe devo dizer é que, quando nós investimos na saúde, não só investimos nas pessoas, mas investimos também na economia. Isto é algo básico. Mas o Primeiro-Ministro veio dizer que vai haver uma racionalização, mas para as pessoas não se preocuparem. Acha que ele está a atirar areia para os olhos das pessoas? Falamos muito em areia. Eu não acredito que se consiga melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não acredita no Primeiro-Ministro? Acha que ele está a enganar as pessoas? Cortando nas despesas. Eu não acredito nesta teoria e eu não sou daqueles que acha que nós temos que continuar a apertar no orçamento da saúde. Bem pelo contrário. Mais investimento da saúde em todos os países corresponde a mais produtividade do país, corresponde a menos absentismo, corresponde a menos presencismo no local de trabalho. As pessoas acabam por estar em idade, digamos, ou em capacidade ativa durante mais tempo, portanto tem um efeito positivo sobre a economia, no aspecto da economia. Mas eu também quero olhar para o aspecto das pessoas. Nós estamos aqui, eu estou cansado muitas vezes de ouvir as pessoas falar exclusivamente de números. Nós temos pessoas que precisam do SNS, temos pessoas que precisam da sua consulta, temos pessoas que precisam de serem tratadas. E é isso que me preocupa. E muitas vezes isso é esquecido. Os números são importantes, mas as pessoas são ainda mais importantes. A resposta do SNS está pior com este governo? Eu não consigo fazer propriamente uma avaliação temporal deste ou daquele governo. O que eu posso dizer é que a saúde nestes últimos anos, talvez 10 anos, 20 anos, 2 últimas décadas, tem estado sistematicamente numa rampa descendente. Eu não vejo que ela tenha sido atenuada na sua inclinação.
Este governo, enfim, teve esta postura de criar enormes expectativas para a saúde, uma espécie de forma milagrosa em que tudo se iria resolver muito rapidamente, que não tinham sido tomadas as opções certas, como se a saúde não fosse uma área de uma enorme complexidade. E de facto nós chegamos, passado 2 anos, em que não só nada foi resolvido, mas temos que reconhecer que estamos pior em muitos aspectos da saúde. Então, o plano de emergência não está a resultar. Desculpe. O plano de emergência que este governo anunciou para a saúde não está a resultar. A forma milagrosa que tinha sido anunciada, de facto, não é assim tão milagrosa. Caímos na realidade daquilo que é a vida, daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. É preciso ter coragem, é preciso ter reformas, mas, sobretudo, conseguir implementá-las. Mas o e aquilo governo, que eu ao tenho mesmo visto é que não há decisões que sejam tomadas e que sejam implementadas. O governo, ao mesmo tempo, queixa-se que a ministra está a ser sabotada, nomeadamente no caso da Amadora, do Hospital da Amadora, no caso das urgências no Hospital da Almada. Os médicos estão a sabotar a ministra ou os médicos querem derrubar a ministra? Eu acho que tem sido muito claro sobre essa matéria. Como é que vê o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, falou mesmo em interesses instalados e que o governo vai lutar contra esses interesses instalados. Esses interesses instalados serão os interesses corporativistas dos médicos? Não sei, essa pergunta tem que fazer a quem fez essa citação. Que eu sou achou? contra os interesses instalados. Não sei que interesses instalados são esses, mas eu estou perfeitamente disponível para esclarecer absolutamente tudo sobre estas matérias que possam ter a ver com os médicos. Os médicos são um fator de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Não faz sentido nenhum estar a dizer, como eu ouvi também estas últimas semanas, que há aqui um problema e que o problema são os profissionais de saúde. Mas que é isto? Os profissionais de saúde é que fazem viver o Serviço Nacional de Saúde. Foram eles que o criaram, que o fizeram nascer e que o mantiveram até aos dias de hoje. Muito recentemente tivemos uma prova, enfim, de entrega absoluta de todos os profissionais de saúde na altura da pandemia, sem nada, absolutamente sem nada em troca. E os médicos continuam a trabalhar, a dedicar-se ao Serviço Nacional de Saúde. É preciso o Serviço Nacional de Saúde também, e como eu disse, saber fazer as reformas que são as reformas absolutamente necessárias. E vou falar de uma que tem a ver com os profissionais de saúde e que não tem permitido ao SNS atrair os médicos que necessita. É a questão da carreira médica. E a questão da carreira médica, e eu até, muito à vontade, ponho de parte a questão remuneratória. Porque muitas vezes, quando se fala de carreira médica, somente se pensa na questão remuneratória. Eu estou a falar naquela que diz respeito mais à ordem dos médicos, que é a progressão técnico-científica ao longo da vida do médico. E, de facto, a carreira médica permite isso, permite reconhecer a meritocracia médica, permite a construção das equipas, permite o enquadramento formativo, permite o desenvolvimento da investigação, tudo aspectos que são muito importantes para os médicos e que podiam fazer que os médicos aderissem mais ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, eu, quando tiver esta entrevista com a Sra. Ministra da Saúde, poderá colocá-la essa pergunta. A Ordem dos Médicos sempre teve e sempre continuarei a estar do lado da solução. É este, digamos, a intervenção da Ordem dos Médicos. Mudando de assunto. Mas eu queria só terminar. Numa perspectiva, e essa perspectiva ninguém me pode tirar. Eu sou bastonário e sou médico. E tenho princípios e valores que assentam fundamentalmente no cuidar das pessoas, no defender as pessoas, no defender que todas as pessoas, todos os doentes, tenham direito a cuidados de saúde e cuidados de saúde através do pilar de resposta à saúde em Portugal, que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a Ordem dos Médicos e eu próprio, tudo farei aquilo que está ao meu alcance para defender o Serviço Nacional de Saúde. E se eu sentir que qualquer governo, que qualquer pessoa não tem essa meta, obviamente que não terá aqui a colaboração, o apoio da Ordem dos Médicos. Mas eu julgo que a Ministra da Saúde, pelo menos pelas reuniões que nós tivemos com ela, também tem esse propósito de defender o SNS. Pois bem, então a Ordem dos Médicos aqui estará sempre do lado da solução. Mudando então de assunto, a Ordem pediu aos colégios da especialidade para reverem os rácios de médicos nas equipas de urgências. Já têm essas propostas?
Não, são propostas técnicas, são propostas que têm que ser muito bem analisadas. Temos que fazer aqui também aquilo que é a evidência científica a nível internacional e, portanto, nós contamos e depois há aqui um conjunto processual que é longo dentro da própria Ordem dos Médicos para nós revermos esses números. Mas há uma coisa que eu também quero esclarecer e é preciso nós termos muito bem presente esta ideia. A Ordem dos Médicos não decide a política de saúde do país. A Ordem dos Médicos e os médicos remetem pareceres, recomendações. E a constituição das equipas mínimas são recomendações técnicas da Ordem dos Médicos. Elas não fazem lei. Quem tem que decidir sobre a constituição das equipas nos hospitais são os hospitais. É o próprio Ministério da Saúde ou a direção executiva. Mas já agora, recentemente foram revistos esses rácios em relação à obstetrícia. Mas este ponto é muito importante. Só nos faltava mais a Ordem dos Médicos não poder emitir opiniões. Agora, emite as opiniões, emite os seus pareceres, mas quem tem a responsabilidade de tomar as decisões não é a Ordem dos Médicos. Não é a Ordem dos Médicos que vai aos hospitais fazer as escalas. Não é a Ordem dos Médicos que toma essas decisões. São outros. Portanto, esses outros têm que assumir as suas responsabilidades. Nós assumimos a nossa responsabilidade técnica. Os dirigentes têm que assumir a sua responsabilidade decisória. E isso muitas vezes não é feito. E enquanto médico, como é que vê estas situações todas de mulheres a terem bebés nas ambulâncias, nos carros, agora até nos Ubers, a caminho das maternidades? Isso não é enquanto médico, obviamente que enquanto médico coloca-me aqui outros valores que são importantes eu considerar. Enquanto cidadão, enquanto pessoa, preferia que isso não existisse. Não obstante, e não é banalizar a situação, isso acontece sempre. E há muitas vezes um parto, as pessoas não chegam a tempo à maternidade para poder ter as condições adequadas. As maternidades ficam a 100 km. Não é nas urgências, não é, obviamente, nos carros, não é na rua, não são nas ambulâncias que isto deve acontecer. Portanto, o próprio Serviço Nacional de Saúde tem que ter aqui uma rede adequada para poder apoiar, para poder dar uma resposta adequada. Preocupa muito e temos que fazer algo, obviamente, nessa área para o conseguir resolver. Mas estamos aqui perante um problema que é um problema gravíssimo, que é a falta de recursos humanos médicos. Mas eu já lhe expliquei que Portugal tem esses recursos humanos médicos. Não os tem no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que tem que ser feito é fazer tudo para conseguir contratar os médicos que são necessários. Se isso não for possível, também lhe devo dizer que eu não posso concordar que haja 2 ou 3 médicos num determinado hospital, 2 ou 3 noutro hospital e 2 ou 3 ainda noutro hospital. Concorda com a concentração de urgências. E que não consigam dar uma resposta de qualidade e com segurança. Obviamente que eu quero que as grávidas, que eu quero que os doentes tenham uma resposta de qualidade e com segurança. Eu quero que os próprios profissionais estejam à vontade numa equipa adequadamente constituída para dar essa resposta. Portanto, se a resposta, a primeira resposta, digamos, contratar médicos não for suficiente, então temos que arranjar uma resposta alternativa e ter equipas, ter uma concentração para ter essas equipas. O problema na saúde neste momento é que nós tomamos decisões permanentemente em contingência. Nós tomamos decisões em escassez de tudo. E, portanto, infelizmente, as decisões que são tomadas não podem ser nunca as melhores decisões. Porquê é que a Ordem é tão crítica quanto à possibilidade dos enfermeiros especialistas em saúde materna fazerem vigilância nos centros de saúde grávidas de baixo risco? Olha, mas há um conjunto sempre de mitos que correm na opinião pública que não é crítica, que a não Ordem responde à realidade. Em primeiro lugar, e falou-se durante muito tempo, e eu por várias vezes já esclareci isso a vários colegas seus, que é o facto dos enfermeiros não poderem fazer partos de baixo risco. Mas isso é uma falácia. Isso não corresponde à realidade. Porque a Ordem dos Médicos participou numa orientação da Direção-Geral de Saúde que chancelou, que validou, em que permite exatamente que os enfermeiros nas maternidades possam fazer existe partos acompanhamento de vigilância nos centros de saúde. Eu estou aí por partes. Sim. Possam fazer os partos dessas grávidas. Agora, em relação a uma matéria, que é uma matéria relativamente nova, nós recebemos ainda esta semana uma proposta do Ministério da Saúde que nós estamos a avaliar. Aquilo que tem que existir
eu sou perfeitamente... Essa proposta é o quê? Eu sou Exatamente. perfeitamente defensor das equipas multidisciplinares, em que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, mas trabalhamos em equipa com outros profissionais de saúde, que têm hoje competências muito diferentes daquelas que tinham há 20, 30, 40 anos atrás. Há profissões como os enfermeiros, como os psicólogos, enfim, os farmacêuticos, um conjunto delas que adquiriram hoje conhecimentos que não tinham antes. Mas essa proposta que recebeu do Ministério das Finanças, da Saúde, é Nós exatamente o podemos quê? sempre trabalhar em equipa, mas tem que haver aqui, obviamente, uma supervisão médica sobre todo o processo. Isso para nós é muito relevante. Nós recebemos esta semana, foi imediatamente remetido para o Colégio de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio de Medicina Geral e Familiar. Assim que nós tivemos, enfim, aqui uma opinião mais formada sobre o assunto, ela será divulgada em primeira mão. Mas era precisamente sobre isto, os centros de saúde? Exatamente, ela será divulgada em primeira mão à Sra. Ministra da Saúde, num processo em que a Ordem dos Médicos está perfeitamente tranquila e disponível para participar nesta discussão, desde o momento que esteja sempre salvaguardada. E eu penso que isso é consensual também com a Ordem dos Enfermeiros, que haja sempre uma supervisão médica de todos esses processos. Mas a ideia é essa, é dar mais competências aos enfermeiros no seguimento de uma gravidez? Permita-me, em primeiro lugar, analisar corretamente a proposta que nos foi enviada, para nós a transmitirmos à Sra. Ministra da Saúde e depois para publicamente podermos falar sobre o assunto. E a Ordem dos Médicos vai abrir algum processo disciplinar ao dermatologista do Hospital de Santa Maria, agora que a Inspeção-Geral das Atividades já analisou e concluiu que houve de facto várias irregularidades no Hospital de Santa Maria? Olha, eu não lhe consigo responder. E não lhe consigo responder por um motivo muito simples. É que a Ordem dos Médicos não tem conhecimento do relatório da IGAS. Aliás, é um aspecto muito Mas é público o relatório? Não, não é público o relatório. Aquilo que é público é um resumo do relatório. E o relatório não foi enviado à Ordem dos Médicos. Portanto, só quando o relatório chegar à Ordem dos Médicos, que nós tivermos conhecimento dos factos, é que tomaremos a decisão se há aqui, enfim, aspectos deontológicos e éticos do remeter ao órgão que faz essa apreciação, que é o Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos. Mas para isso, e voltamos a insistir com a IGAS, para nos remeter o relatório completo, para nós estarmos na posse de todos os elementos para podermos analisar esta situação. Mas no resumo já é possível ver que há várias irregularidades. Sim, mas eu não me posso basear naquilo que é possível ver. Eu tenho que ter aqui factos concretos, eu tenho que ter, digamos, mas é um facto concreto que fez cirurgias aos pais. Eu tenho que ter a amplitude de todo o processo. Tenho que o ter formalmente entregue pela IGAS para a Ordem dos Médicos poder fazer o seu trabalho. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Se houver factos, eles serão analisados na Ordem e a Ordem dos Médicos tomará as decisões que tem que tomar quando faz uma avaliação ético-deontológica dos seus membros. A Ordem dos Médicos tem delegações que foram dadas do Estado, nomeadamente da regulação médica, naquilo que são as matérias deontológicas. E eu sou muito zeloso dessa responsabilidade da Ordem dos Médicos. E foi aberto... Portanto, os médicos que violarem o seu código deontológico, obviamente, que serão analisados em Conselho Disciplinar, e o Conselho Disciplinar, que é uma espécie de tribunal da Ordem dos Médicos, terá que tomar a sua decisão. Portanto, nada ficará por fazer nesta situação. E foi aberto algum processo disciplinar ao médico que não detectou malformações na perna de um bebê no Pinhal Novo? Foi. E em que fase é que está? Está a ser analisado. Como disse, os conselhos disciplinares são como tribunais, portanto eu não tenho acesso àquilo, ou, enfim, ao trabalho que está a ser feito dentro do conselho disciplinar, mas imediatamente assim que soubemos que essa informação veio a público, nós procuramos saber junto da clínica a identificação desses médicos e o processo foi imediatamente remetido ao conselho disciplinar. Mas ao que se sabe, o médico em causa não tem competência para fazer ecografia obstétrica. A Ordem dos Médicos não tem forma de o travar. Ele, nesta altura, pode continuar a fazer, ou estará a fazer. Como ele disse, o processo está a ser analisado. A Ordem dos Médicos não tem propriamente esse tipo de figura imediata
para o poder fazer, como os tribunais às vezes acabam por fazer, estou a falar dos tribunais civis, acabam por poder fazer. A Ordem dos Médicos tem enormes dificuldades em fazer isso, e nós já temos exemplos do passado em que isso foi tentado e acabou por não correr bem, porque depois o médico visado acaba por pedir o recurso a um Tribunal Superior, e o Tribunal Superior pois tem uma outra interpretação e, portanto, as coisas acabam por não correr bem. Temos que deixar que esta tramitação seja feita e, assim que a Ordem dos Médicos, enfim, apurar todos os factos, emitirá aquela que é a sua decisão. O Conselho Disciplinar emitirá essa decisão. Sr. Bastonário, então para que é que serve haver uma competência, ter sido criada uma competência em ecografia obstétrica, se depois não há forma de controlar que os médicos têm de facto essa competência? Mas não é a Ordem dos Médicos que tem que controlar, lamento muito. Há um conjunto de instâncias, seria impossível a Ordem dos Médicos ir a todas as clínicas. Nós temos um conjunto de instâncias no Ministério da Saúde, que dependem do Ministério da Saúde, a entidade reguladora da saúde, por exemplo, enfim, todas as entidades que podem fiscalizar essas clínicas, que o devem fazer. São elas que o devem fazer. A Ordem dos Médicos não tem autoridade sequer para entrar numa clínica. Nós, quando entramos numa clínica, ou até num hospital, mesmo que seja um hospital público, entramos porque somos autorizados a entrar. Não temos, digamos, aqui competências para poder, de repente, entrar numa clínica e verificar o que se passa nessa clínica. Nós, como lhe disse, pedimos informação a essa clínica deu-nos essa informação, podia nem sequer dar. Portanto, há autoridades neste país que têm esta incumbência, a Ordem dos Médicos não o pode fazer. Obviamente que aquilo que eu quero é que todos os médicos que façam ecografias obstetras tenham a competência, porque isso certifica a sua capacidade de poder fazer essa atividade. Eu queria que assim fosse. Infelizmente não é, mas há autoridades que têm que fazer essa avaliação e a Ordem dos Médicos presta toda a informação necessária para estas autoridades, nomeadamente a entidade reguladora da saúde, o poder fazer. Já esteve reunido com os médicos do Hospital Amadora Sintra que ameaçaram demitir-se por falta de condições? Qual é a situação neste momento no hospital? Eu não sei se eles ameaçaram demitir-se. Eu sei que os médicos enviaram, enfim, um ofício, uma carta a explicar os problemas que sentiam no seu dia-a-dia, nomeadamente no trabalho na urgência, o impacto que isso tinha sobre a qualidade do seu trabalho, o impacto que isso tem sobre eles próprios, o impacto que tem também na formação, enfim, um conjunto aqui de aspectos muito diversos. Tivemos hoje uma reunião, eu entendi, obviamente, as suas dificuldades, que foram muito bem explicadas. Há cada vez menos recursos humanos, nomeadamente médicos e nomeadamente na área da medicina interna. O Hospital Amadora Sintra tem dificuldades, como a esmagadora maioria dos hospitais do nosso país, infelizmente tem estas dificuldades. Tive a oportunidade também, depois dessa reunião, de sensibilizar o Conselho de Administração e de apelar ao diálogo. Apelar às pessoas para sentarem à mesa, para tentarem perceber a dimensão e os contornos desta situação e tentar encontrar as melhores soluções para o poder fazer. Como disse, a Ordem dos Médicos está sempre do lado das soluções e eu entendi que neste momento era a intervenção que tinha que ser feita por as pessoas a dialogar umas com as outras para ver se encontram aqui modelos que possam ajudar. Mas eu quero recordar que saíram nestes últimos meses da área da medicina interna 11 médicos. 11 médicos internistas, pessoas, médicos altamente diferenciados, com uma capacidade muito grande de dar resposta em muitas áreas, é aquilo que faz a medicina interna em todos os hospitais, nomeadamente no serviço de urgência. E um hospital que perde 11 médicos é um hospital que, não há dúvida nenhuma, sofre imensas dificuldades neste momento. Elas têm que ser corrigidas, mas muitas vezes os hospitais têm grande dificuldade sozinhos em conseguir corrigir. E há aqui outros elementos, ou melhor dizendo, outros intervenientes que têm que também ter aqui um papel decisivo para os apoiar. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde tem que ajudar o Hospital Amadora Sintra. O Ministério da Saúde. Esta Direção Executiva é um verbo de encher? Eu tenho que aqui salientar que, por exemplo, o Amadora Sintra teve um problema, recordar-se-ão, muito grave na resposta da cirurgia geral, onde o serviço estava tinha a sua atividade muito comprometida, tinha mais de 20 cirurgiões, passaram para quase 6 ou 7 cirurgiões. E a Ordem dos Médicos fez aquele que foi o seu trabalho. Nós ajudamos a reconstrução do serviço. E hoje o serviço está numa rampa
ascendente, está a melhorar a sua capacidade de resposta, obviamente que ainda tem uma ou outra dificuldade, mas tem sido, nesse aspecto, uma intervenção muito positiva da Ordem dos Médicos e de muitos outros intervenientes, e aqui tenho que reconhecer que a intervenção do Ministério da Saúde, da Senhora Ministra da Saúde, aqui também foi importante. E eu também espero que haja essa intervenção na área da medicina interna, que é uma especialidade absolutamente fundamental. Perguntou-me se a direção executiva... É um verbo de encher. Sim, direção executiva, há aqui uma figura, digamos, um enquadramento diferente daquilo que é a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, em relação à fórmula que tinha sido adotada no início, na sua criação. Não estou a falar só das personalidades, que são pessoas obviamente diferentes. Também das competências. Estamos a falar do mudadas. Dr. Álvaro Almeida e estávamos a falar do Dr. Fernando Araújo. Eu confesso-lhe que eu prefiro uma direção executiva mais interveniente. Uma direção executiva chapéu do Serviço Nacional de Saúde. Uma direção executiva... Portanto, como havia com o governo do PS. Que tenha como atributo coordenar os hospitais, articular as ULS entre elas, ajudar a dar respostas, nomeadamente respostas regionais, nomeadamente na Península de Setúbal, nomeadamente em Lisboa, em áreas que têm dificuldade, porque o SNS tem que funcionar em rede. Não obstante, as ULS... E não se sente essa intervenção com este diretor executivo, ou seja, não ajuda, a direção executiva não ajuda os hospitais a resolver os problemas como fazia no passado, é isso? Sim, o SNS trabalha de forma muito parcelar, em que muitas vezes as ULS estão fechadas sobre elas próprias. E eu acho que tem que haver mais colaboração. E aqui a pessoa, ou digamos a entidade que podia ajudar a esta ligação, seria a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Mas estar como está, podia acabar, que não existe. Eu não queria que a direção executiva acabasse, porque eu acho que é um elemento muito valioso, digamos, para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Concorda com o Presidente da República que é preciso definir regras, quem faz o quê, o que é que o Ministério da Saúde faz, o que é que a direção executiva faz, o que é que os privados fazem e o que é que os públicos fazem? Mas aquilo, só para terminar, aquilo que tem acontecido com, ou que não tem acontecido com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, não haja dúvida que dá imensos argumentos àqueles que defendem que ela tem que terminar, que ela tem que deixar de existir. Eu espero que não seja assim. Porque este governo destruiu o modelo que havia. E eu espero que o modelo seja diferente, que não recaia tudo sobre o Ministro da Saúde, que haja aqui também uma espécie de diretor do Serviço Nacional de Saúde, que em pleno possa ajudar nas matérias, enfim, mais logísticas de articulação e que possa implementar aquela que é a política de saúde definida pelo Governo e pelo Ministério da Saúde. Eu perguntei se concordava com o Presidente da República que é preciso definir quem faz o quê, porque neste momento a direção executiva está a funcionar ainda com os estatutos antigos, os novos ainda não foram publicados. Sim, é sempre muito confuso. E desde o início, isso foi desde o início, que houve sempre muita confusão sobre aquele que era o papel do diretor executivo e aquele que era o papel do Ministro da Saúde. E de facto, mas isso é normal, porque é um processo que se inicia, é um processo ainda muito recente, é um processo que, enfim, não acho que seja a melhor coisa, mas que está muito assente em personalidades, dependendo da personalidade que está à frente do Ministério e daquela que está à frente da direção executiva. Eu tenho a certeza que ao longo do tempo essas indefinições vão ter, digamos, um melhor enquadramento e que nós vamos perceber exatamente qual é o papel de cada um. Obviamente que isso é absolutamente essencial, mas eu também não tenho sentido, digamos, que o Ministro ou a Ministra, nesse caso, e o Diretor Executivo se tenham atropelado, até porque quem está normalmente no cenário, quem está sempre a intervir, é somente a Ministra da Saúde, não há aqui uma outra intervenção, portanto não há aqui nenhum atropelo. Apagou-se a direção executiva. Tem, enfim, uma intervenção diferente. Só para terminar, já percebeu o que é que aconteceu no Hospital Amadora Sintra relativamente àquela grávida guineense que morreu? Foi realmente uma falha do sistema informático ou houve uma má avaliação do clínico? Olha, eu não vou cometer o erro que outros cometeram. Há um conjunto de inquéritos, salvo erro meu, há 3 inquéritos que estão a ser desenvolvidos à volta deste tema e eu vou aguardar pelas conclusões desse inquérito. Agora, há aqui um aspecto que me preocupa muito e que retrata muito bem um dos aspectos que falta ao Serviço Nacional de Saúde, que é a sua modernização.
O Serviço Nacional de Saúde funciona como funcionava há 30 ou 40 anos atrás e não soube adaptar-se às novas realidades, nomeadamente das novas tecnologias. E há aqui 2 ou 3 aspectos que são absolutamente fundamentais do meu ponto de vista e que podem ajudar, enfim, a esta vontade de reduzir o orçamento de Estado para a saúde, que é a questão do processo único eletrónico, e é por isso que eu estou a falar, por causa do caso que me referiu, que eu estou a falar dele, é absolutamente essencial. Nós, neste momento, muitos doentes, enfim, muitos médicos não têm acesso à informação clínica do seu doente dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. A não utilização da telemedicina, por exemplo, que tanto poderia ajudar no acesso. Nós vimos isto durante a pandemia, e evitar que os doentes tivessem que deslocar, perdessem um dia de trabalho, e a utilização da inteligência artificial. E a grande questão nisto tudo, o que é que o Ministério da Saúde está à espera para modernizar o Serviço Nacional de Saúde, que tanto poderia ajudar os poucos médicos que neste momento o Serviço Nacional de Saúde tem, retirá-lo das suas tarefas altamente burocráticas, que nada têm a ver com a sua atividade, e deixá-los focar-se verdadeiramente naquilo que é o mais importante, que é tratar os seus doentes. Fica por aqui esta Hora da Verdade, hoje com Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos. Obrigada mais uma vez. Na próxima semana, outro convidado.